Fala pessoal, tudo bem? Mais um podcast, mais uma temporada aqui do nosso grupo do A7 Estrelas. Muitos artistas, muitos produtores, empresários sempre estão participando, interagindo conosco. E agora nesse mês de novembro nós vamos ter um encontro muito especial. Vai ser no dia 5/11 lá na Lapa, um encontro com mais de 500 artistas. E aí eu trouxe aqui hoje dois grandes especialistas, um que veio direto lá do Divino, que é o meu pastor amigo o Marcos Messias. Isso. Meu amigo pessoal. A gente acabou se conhecendo, né, Marcos? Isso. Um dos nossos encontros lá na Hub, verdade, né? E o meu amigo pessoal, Anderson Murilo, do cara que veio do zero à Bolsa de Valores, o cara que tem um grupo empresarial muito poderoso aqui em Alphaville, vai estar conosco palestrando nesse evento e eu trouxe eles aqui hoje para fazer já uma pré que vai ser esse evento, né? Porque é um evento tão importante, né, para os artistas. A gente vê que os artistas em todo o Brasil são meio que cada um por si, Deus por todos, né? Anderson, muitas vezes também a gente percebe que os artistas precisam de uma mentoria, não só para o ramo empresarial, para o ramo de gestão, para o ramo de prospecção da sua carreira. E muitas vezes eles começam a romantizar o seu trabalho sem ter apoio financeiro, em busca ali de um Papai Noel, em busca de um empresário, de um investidor, mas a gente sabe que o caminho é muito mais difícil. Mas eu queria dar boas-vindas. Obrigado, Anderson. Sei que a sua agenda é muito corrida e você está aqui com a gente hoje. É um prazer sempre recebê-lo e estar nessa caminhada. Queria que você falasse um pouquinho, Anderson, da sua trajetória. Eu sei que você vai falar muito isso lá no nosso encontro. Mas para o pessoal que está sempre acompanhando aqui no Instagram, também no Facebook, então vamos fazer uma sequência de transmissão ao vivo com esse podcast também. E no nosso canal também no YouTube. Eu queria que você deixasse pra gente aí um pouco da sua história. Como você chegou, como foi essa história mesmo de verdade do zero à Bolsa de Valores, né, Emerson? Estamos curiosos. A gente quer saber, né? Quer saber, verdade. Pô, Jair, primeiro, obrigado pela oportunidade da gente compartilhar, pastor. Bem. Vamos fazer com esse momento ser um momento mágico, fazer esse momento aqui gerar muitos insights para as pessoas e que isso realmente possa ajudar na tomada de decisão da vida dessas pessoas. Ô, Jaime, eu venho de uma condição de vida muito simples, como a maioria dos brasileiros. Tive a oportunidade de levar uma empresa para a Bolsa de Valores. O Brasil hoje tem mais de 21 milhões de empresários, só 450 conseguiram listar sua empresa na Bolsa. O que isso significa? Eu aprendi muito nessa trajetória, né? Fui fazer PITs com fundos de investimento em Singapura, Estados Unidos e Europa. Foram 32 aquisições, mais de 1.400 colaboradores. Uma empresa listada na Bolsa, a gente tem um processo muito forte de compliance, de governança. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, todo mundo que tem um negócio, né, e o artista, ele tem um negócio, né? Ele precisa pensar, e o quanto antes ele sacar isso, vai fazer toda a diferença, que é criar valor futuro para o negócio dele. Porque quando a gente fala em criar valor futuro para o nosso negócio, é a gente definir aonde a gente quer chegar. O que é a nossa empresa, né? A nossa empresa, ela pode se transformar numa rede de franquia. Eu posso preparar a minha empresa para vender para alguém muito grande. Eu posso criar uma sucessão. Eu posso abrir o capital da minha empresa. Então, aonde eu vou chegar com a minha empresa? Então, eu acho que isso é o primeiro ponto mais importante para quem empreende, que é aprender a criar valor futuro para o seu negócio. Hoje, o Brasil, 83% das empresas fecham as portas em 3 anos, né? E óbvio que a gente tem uma série de dificuldades. Então, assim, quando você olha o Brasil hoje, 60% das pessoas não têm água tratada. Mais de 80% não sabem interpretar texto. Mais de 75% não sabem fazer conta de matemática. E a gente não aprende a empreender nem dentro de casa e nem na escola, né? Então, assim, o médico, ele vai lá e aprende a ser médico. O advogado aprende a ser advogado. Mas o empresário, ele não aprende a ser empresário. Ele monta um negócio para pagar as contas no final do mês, para sobreviver. Só que isso no primeiro ano, ok. Mas não dá para você ter um negócio sempre dessa forma. Então você precisa definir claramente aonde você quer chegar. Por quê? Porque isso vai definir o seu plano de curto prazo, médio prazo, longo prazo. Isso vai definir seus objetivos, isso vai definir suas metas, seus investimentos. Então quando você sair para trabalhar, seja um artista, seja não importa quem quer que seja, você já sabe exatamente o que você vai ter que buscar para poder passar de etapa, né? Como é que você constrói um tijolo por vez. Então, isso para mim é muito importante, né? Já dando uma visão muito simples e objetiva, porque as pessoas precisam entender que não basta a gente ser bom no negócio, a gente também tem que ser bom na gestão do nosso negócio. Porque o dentista,
Ele quer ficar ali cuidando do paciente, o médico atendendo, o cantor fazendo show, cada um com a sua habilidade, cada um naquilo que gosta de fazer. Mas isso é suficiente para você ter um negócio próspero? Não. Por quê? Porque você tem que vender, você tem que melhorar a experiência do cliente, você tem que pensar em como inovar, né? Então você tem que estar sempre pensando e agindo nessa direção. Só que não é só isso, você tem que cuidar da parte financeira, você tem que cuidar do seu marketing, você tem que cuidar de compras, você tem que cuidar de pessoas. Então uma quantidade de preocupações que quem tem um negócio hoje, ela é muito grande. E aí eu vou deixar para um segundo momento, que é basicamente o seguinte: qual é a grande dica para que as pessoas elas possam entender como fazer as escolhas certas para fazer um negócio próspero, para fazer uma carreira próspera, né? Mas só voltando um pouquinho, eu nasci em Patinga, Minas Gerais, uma época difícil que eu perdi 2 irmãos, um caminhão atropelou, 1 ano depois o outro caiu e morreu numa fossa, tinha 5 e 4 anos, eu nasci 7 dias depois que o segundo morreu, fui criado entre 2 favelas do Rio, né, no Jacaré, basicamente vendendo picolé, entregando jornal, engraxando sapato, porque desde cedo eu já entendi o seguinte, que eu queria saber, não importa de onde eu venho, importa para onde eu vou. Né? Então, em vez de eu ficar reclamando da vida, reclamando do político, reclamando do governo, eu não tenho muito tempo para reclamar das coisas. Eu preciso ir lá, meter a mão e fazer acontecer. Então, quando você mentalmente já entende que você não depende de ninguém para construir a sua vida, que você só depende de Deus e de você, não tem como dar errado. Né? Depois eu fui para o McDonald's. No McDonald's ali, primeiro dia limpando a privada do McDonald's aos 16 anos, e aí outro insight importante: Deus, obrigado pela oportunidade. Porque, pastor, muitas vezes as pessoas, elas não agradecem o hoje, elas não agradecem a oportunidade de acordar, de estar vivo. Então, se a gente começar a ser mais grato pelo hoje, isso faz toda a diferença. E depois, aquela privada, ela tinha que ser a melhor privada de todos os McDonald's. Por quê? Porque a gente nasce, a gente morre, só tem o tempo acaba. Então, se a gente não entender que a gente tem que fazer o nosso melhor a cada dia, porque não existe ensaio na nossa vida. Todo dia é uma estreia. Então, como é que eu estou fazendo essa estreia na minha vida? E aí, com isso, você já vai trabalhando o mindset. E esse mindset de você fazer sempre o seu melhor em cada etapa da vida, vai colocando você num nível muito melhor, né? Porque você vai passando de fase, você vai colocando um tijolinho por vez. Depois eu fui para o Banco Real, trabalhei como escriturário e caixa. E aí um outro insight importante. Eu queria muito estudar. O pobre só tem uma chance na vida, estudar. Não é porque Deus deu um dom para a gente que a gente não tem que aprimorar esse dom, que a gente não tem que ampliar a nossa mente. Muitas vezes a gente acha que assim, eu sou bom nisso e não preciso estudar, eu não preciso ampliar a minha mente. E ali eu não tinha dinheiro. Eu estava no banco pagando uma kitnet. E ali eu falei assim, se eu não estudar, eu vou ter uma mente atrofiada. Dificilmente eu vou conseguir prosperar. Dificilmente eu vou conseguir ser estratégico. E aí o que eu fiz? Minha família é do sul de Minas. Eu ia para lá, comprava queijo na roça, botava em 2 caixas de isopor, descia aqui na rodoviária do Tietê, com as 2 caixas de isopor de queijo, descia no banco, e ali no banco eu vendia o queijo para os funcionários do banco, na hora do intervalo e do almoço, e vendia para o pessoal das kitnets. Isso fez com que eu pagasse durante 2 anos a minha faculdade. Porque o que acontece? As pessoas normalmente elas pensam assim, qual que foi a minha lógica ali? Se eu não fizer esse sacrifício nesse momento da minha vida, que eu preciso conseguir adquirir conhecimento para que eu possa ser um cara mais estratégico, o que vai acontecer com a minha vida? Certamente eu vou ter uma vida muito mais difícil, porque a vida ela é feita de decisões, e as decisões são feitas baseadas naquilo que você está se capacitando para tomar a decisão. Então, se você não está disposto a estudar, se você não está disposto a fazer sacrifício, então dificilmente você vai conseguir ter uma vida próspera. E isso vale para o artista, e isso vale para todas as pessoas. Tem mais história pela frente, claro. Mas vamos bater um papo aqui. Eu queria, Anderson, que você daqui a pouco desse um insight muito importante para a galera que vai estar no evento. Qual experiência clara para que... Porque no evento, muita gente vai vir de todo o Brasil. Santa Catarina, vem de Goiânia, vem do Rio de Janeiro. E o Anderson vai ser um dos nossos palestrantes lá. Então, daqui a pouco eu queria que você falasse exatamente o que a gente pode ajudar esses artistas que estão aí com sede de crescimento, de buscar sucesso, de buscar prosperidade. Mas eu também queria dar boas-vindas ao meu amigo Marcos Messias. Marcos, você é um cara, um pastor, você além de toca saxofone, cara, você também está na mesma vibe que a gente. Muitas vezes a gente
que está trabalhando com música, o pai da gente fala assim, meu filho, vai fazer concurso público, vai estudar, vai parar com essa tua... Isso não tem futuro. Com essa tua coisa aí de querer tocar. E a gente, música, arte, pra gente é que nem um vício, né? Nem um vício. A mulher da gente já manda a gente parar. Ela casou com a gente descobrindo que a gente era artista, mas depois ela quer que a gente pare e tudo mais. E a gente continua insistindo isso. Então a gente percebe que todo mundo que está nessa cadeia com a gente, eles têm essa vontade de querer crescer. Mas eu aprendi com o tempo, principalmente quando eu fui artista, cantor católico, que sem Deus a gente não vai muito longe com a nossa arte. Verdade. Se a gente não entender que o nosso trabalho ele tem um pilar muito consolidado, que é a espiritualidade, e não estou falando de religião. Sim. Eu sou católico, você é evangélico, cada um aqui tem o seu segmento, tem as suas devoções e tudo mais, mas a gente percebe que os artistas, e a gente vê claramente hoje na internet, tem muitos artistas que chegaram no topo e estão doentes. Depressão, ansiedade, tristeza. Por que estão doentes? Eles não queriam estar famosos, com dinheiro. Não lutaram para isso? Então, e são vários artistas que a gente observa. Então hoje, a gente tem um cuidado muito especial, eu falo assim, dos 4 pilares, que é Deus, a família, tem que ter network e tem que ter um bom time para desenvolver o projeto. Ninguém faz nada sozinho. E você é o cara que eu trouxe para estar perto da gente, para a gente sempre não esquecer isso. Verdade. Toda vez que eu olho para você, você nunca te falei isso, mas toda vez que eu olho para você, eu vejo assim, eu nunca posso esquecer que a gente tem que estar perto sempre de Deus. Verdade. A gente tem sempre que agradecer a esse momento. Você acha, eu sei que você é o mentor da palestra também, dá treinamento para artista, e uma maneira em geral. Fizemos até um projeto com o Vini, com o artista com o Vini. Verdade. Cara, depois ele me ligou e falou, já mudou minha vida, o pastor mudou minha vida. Sim. Aquelas mentorias online que você fez com ele e tudo mais. 3 dias de imersão online. Queria que você falasse um pouquinho desse seu trabalho, especificamente que você faz, e da importância que você faz no lado mental e espiritual para que o artista possa crescer. Amém. Bom, primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade, né? É engraçado que a gente se conheceu faz uns 3 a 4 meses, né? Numa dos encontros. E meu nome é Marcos Messias, sou pastor há mais ou menos 15 anos, sou músico há 35 anos, nasci no Rio de Janeiro, é meu conterrâneo. Ele nasceu no Rio, né? Nasci em Patinga, mas eu fui criado no Rio. Sim. Eu nasci no Rio, mas fui criado no Pará, Belém do Pará. É quase conterrâneo seu, né? Eu morei 18 anos no Pará. Tenho um pai que é japonês, minha mãe é paraense. Bom, é o seguinte. Tudo começa em Deus. Independente da sua religião, raça, cor, credo, independente de qualquer coisa, você tem que ter um coração sempre grato. Porque só o fato de nós estarmos aqui, vivos, com saúde, 2 braços, 2 pernas, uma cabeça boa para pensar, é o fato de você agradecer. Porque muitos já acordam reclamando. Porque está muito calor, porque está muito sol, porque está muito frio. Quando você, né, Anderson e Jaime, quando você tem um coração grato, as coisas, como o Anderson falou, é impossível não dar certo. Quando Deus ele é o primeiro na tua vida, as coisas hão de acontecer. Agora, claro, tem que haver perseverança. Você que trabalha também com mentoria, ou antes que é empresário, e eu que trabalho com mentoria espiritual, o que eu vejo muito é o seguinte: as pessoas elas procrastinam muito, principalmente o artista, tá? No começo de carreira, ele procrastina muito, ele meio que não, ele foca, mas ele vê a coisa ficar cada vez mais difícil, porque o sucesso não é para todos. O sucesso é para quem persevera. O próprio Cristo falou, quem for salvo tem que perseverar até o fim. E perseverar não só na religião, na vida artística, empresarial, como a gente falou, muitos empresários não conseguem vencer porque não perseveram. Segundo, você ter uma mente boa, porque a tendência é você procrastinar. A tendência, por exemplo, eu vou falar um testemunho meu. Eu sou músico há 35 anos. Sou pastor há 15. Nasci num berço evangélico. Mas antes de ser pastor, músico já sou desde os 11, mas antes de ser pastor, eu trabalhei como segurança. Segurança e controlador de acesso.
Mas sempre vinha uma revolta dentro de mim. Algo me cobrando, sabe? A cobrança não é de fora para dentro, de dentro para fora. Olha, você não tem que pertencer a essa vida. Aí o que aconteceu? Fomos lá e aqui, aí eu entrei na internet e conheci o Jaime. Numa das reuniões de terça-feira, inclusive lá no escritório do Anderson. Aí nós nos conhecemos, aí de lá vinha trabalhando, vendo mentoria com alguns artistas, mas sempre daquela procrastinação, sabe? A mulher, não, que isso não... Como você falou, não, que não sei o que e tal, pá. Mas eu posso falar uma coisa pra vocês. A minha voz interior sempre falou assim: encosta em quem é maior que você. Nessa mesa aqui, eu sou um dos menores. Tem o maior que você, tem o maior que é o antes. Por quê? Porque se eu encostar numa mesa onde eu for maior, eu não vou crescer. Então eu convido essas pessoas, os artistas de todo o Brasil, a participarem desse evento do dia 5. Porque você vai ter uma oportunidade de crescimento. Sabe por quê? Porque sozinho ninguém faz nada antes. Ninguém faz nada sozinho. Eu sozinho, imagina, quem diria eu estar aqui num podcast? Conhecer uma pessoa de sucesso que nem eu antes, você de sucesso. Então, quer dizer, a gente tem que procurar sempre o melhor. Você pode ser um padeiro, músico, você pode ser um artista, qualquer pessoa. Se você focar e procurar o melhor, você chega em algum lugar. Amém. A tendência é chegar. Amém. É isso aí, obrigado, pastor, suas palavras. Tenho certeza que muita gente que está nos acompanhando aí precisava dessa palavra motivacional, essa palavra espiritual de alguém que realmente tem aí uma caminhada, enfim, que também é artista. Anderson, dia 5 tá chegando, a galera tá ansiosa. Cara, o CJ, o pessoal do meu comercial, estão doidinho, porque é o pessoal querendo hotel, querendo estacionamento, onde eu vou comer, quantos dias vai ficar e tudo mais. E a gente quer entregar o melhor para todo mundo. Eu quero que todo mundo saia dali fechando alguma coisa, tendo uma grande oportunidade. Nós vamos oferecer produto do nosso edital, que a gente faz muito bem feito, graças a Deus. Oportunidade de negócio de venda, de show também. Você que é artista, quer vender seu show, lá a gente vai ter uma grande oportunidade. Mas não só isso, eu acho que o network que a gente vai fazer lá, que ele é muito importante para todo mundo que vai estar se desenvolvendo. Mas, Anderson, qual é a mensagem principal que você vai passar para todo mundo, você que é sócio do nosso grupo, está em vários grupos empresariais, que também a gente pode, futuramente, eu acredito, Anderson, que a gente hoje está namorando com muitos artistas. Daqui a pouco a gente vai noivar, daqui a pouco, quem sabe, a gente pode até empresariar vários deles, né? A gente tem potencial para isso, não só espiritual, intelectual, enfim, muito network, nossa base de contato que a gente tem. O que o povo realmente pode esperar desse evento, para que ele saia de lá transformado, que não é apenas um encontro, uma palestrinha que você vai lá ver alguém falar, e enfim, só isso. Jaime, eu costumo dizer que assim, independente de você ter algo muito bom para oferecer, você precisa trabalhar a sua mente para que essa mente, de fato, ela possa te entregar o resultado. Uhum. O que acontece aqui, quando a gente olha hoje, né, qual que é o grande desafio das pessoas? O mato, ele é muito alto para cortar. Então, assim, como eu vou construir minha carreira? Como eu vou fazer com que a minha carreira se transforme num negócio? Como é que eu consigo viver desse negócio? Então, tudo isso é muito desafiador, porque realmente a gente não tem ali um aprendizado muito assertivo, né? E eu passei por todas as etapas da minha vida, né? Então eu saí do zero e levei a empresa para a Bolsa de Valores. Então, assim, todas as principais práticas de gestão de um negócio eu vou estar compartilhando com essas pessoas. Mas fazer com que essas pessoas entendam o seguinte: eu costumo dizer que se você treinar a tua mente, se você trabalhar a sua mente para ter lucidez, autoconhecimento, atitude e previsibilidade de resultado, isso é o que faz a diferença. Porque normalmente, o que acontece? A gente acaba tomando decisões na nossa vida sem prever resultados. Então, eu quero poder ajudar essas pessoas e lá no dia, a gente vai trabalhar bastante isso, que é o mindset dessas pessoas, que é fazer com que você tenha duas janelas muito claras na hora que você tem que tomar uma decisão na sua vida. Você tem uma decisão que o resultado vai ser muito bom e uma outra janela que o resultado vai ser muito ruim. Uhum. Então, se você sabe que o resultado vai ser ruim, por que você toma aquela decisão sabendo que o resultado vai ser ruim? Isso acontece porque um resultado muito bom numa carreira ou no negócio também depende de uma outra palavra, que é sacrifício.
né? Então, as pessoas precisam entender que tudo você vai ter que ter um pouco mais de sacrifício para conseguir um resultado melhor. E aí tem um outro ponto importante, que é ajudar essas pessoas a entender o tamanho da sua ambição. Porque quando você entende o tamanho da sua ambição, e o tamanho da ambição não é relacionado a dinheiro especificamente, é a tudo. E quando eu falo a tudo, é você realmente fazer o seu melhor, entregar o seu melhor, querer o seu melhor. Porque se você faz isso, naturalmente, todo o processo que vem pela frente, ele vai acontecer. Então você vai conseguir ter uma vida pessoal, profissional e financeira muito mais próspera. Então, a partir do momento que eu defino o tamanho da minha ambição, eu vou definir uma outra coisa importante, que é o quê? O tamanho da minha recompensa. Uhum. Então, se eu sei o tamanho da minha ambição, se eu sei o tamanho da minha recompensa, eu sei o tamanho do sacrifício que eu vou ter que fazer. Então, eu acho que ajudar essas pessoas a ter esse entendimento, a ter essa clareza e sair de lá com isso tudo muito bem ajustado. E qual é o plano de negócio dele? Não é simplesmente esperar que alguém bata na tua porta para te contratar. Mas como é que você vai montar a tua estratégia de crescimento? Para onde você vai? Hoje você é um cantor, mas daqui a pouco você pode criar um aplicativo que você traz vários cantores dentro de um aplicativo que as pessoas podem contratar. Quantas coisas que a gente não tem aí a mais que você pode explorar? Então a gente precisa sempre pensar fora da caixa, né? Então a ideia nesse evento é a gente trazer todas essas possibilidades para essas pessoas, né? E mais do que isso, mostrar um caminho, mas um caminho prático. Porque o que acontece é o seguinte também, Jaime. As pessoas estão cansadas de muito evento, de muita palestra, de muita coisa que você sai de lá com um monte de apostila, com um monte de coisa, mas você não coloca em prática. Então eu gosto de pensar na simplicidade. Eu gosto de pensar que aquilo que a gente vai mostrar como caminho para as pessoas, o cara tem que sair de lá, ou estando lá, já começar a colocar em prática. E mais do que isso, eu acho que o evento vai dar uma coisa muito importante, que é aumentar a receita para essas pessoas. Porque não adianta, sem receita, você não tem como implementar as melhores práticas para o teu negócio. Então, eu costumo dizer que as pessoas, elas precisam vender, né? Elas precisam ser vendedoras. Não basta só eu ficar ali no meu canto, tendo um talento muito grande, ou sendo um cara muito bom, mas eu não estou indo atrás do cliente. Porque é o cliente que paga as contas no final do mês. Então a ideia é que realmente a gente possa explicar quais são esses caminhos que eles vão poder seguir para construir a carreira e mais do que isso, para entender como que mentalmente ele começa a tomar decisões certas. Porque se hoje muitos estão passando por dificuldade, isso tem muito a ver com as decisões que foram tomadas. Porque não existe sorte, você tem que estar preparado para a sorte e você tem que ir atrás dessa sorte. E aí o que o pastor falou que foi muito importante, que é a espiritualidade, porque também, só para você ter uma ideia, hoje praticamente de cada 2 pessoas no mundo, uma está sofrendo de um problema neurológico, problemas emocionais, problemas voltados a estresse, a depressão, a ansiedade e tantas outras coisas. E por quê? Porque muitas vezes você não consegue ter aqui uma gestão das emoções. Então o que eu gosto de falar para as pessoas é como que você hoje está investindo na gestão das suas emoções. E aí tem alguns pilares importantes. O primeiro dele é a espiritualidade, que é você ser do bem e fazer o bem. Porque isso te traz uma energia boa, isso você contagia pessoas. E quando eu falo isso, eu falo de atitude. Não é você só ficar falando de Deus, mas o que na prática, quais são as minhas atitudes com a minha família, com os meus amigos, com as pessoas que trabalham ao meu redor, com a sociedade, né? Então, se alguém traz uma energia ruim para você, ore por essa pessoa, reze por essa pessoa e vai lá e você não tem que mudar o seu jeito, porque às vezes a sociedade está te impondo coisas que não são boas. Porque a gente tem que ter princípios e valores. Então, isso é muito importante. E aí com isso você vai ter fé. E a fé, ela vai sempre fazer com que tudo que você tem ali no dia a dia de dificuldade, não importa, vai dar certo, vai acontecer. Porque você tem fé, porque quem tem fé sai na frente. Depois é a saúde física.
Porque a gente precisa ter disposição. Então a gente precisa cuidar da nossa saúde física, que é um médico de confiança, faz lá os exames regularmente, uma alimentação saudável, prática de exercícios. Então quando você entende isso, por quê? Porque esses pilares aqui, se eles estiverem muito bem trabalhados, vão fazer com que a gestão das emoções, elas caminhem muito melhor. Ou seja, você vai decidir muito melhor. Entra a parte emocional. Então a gente precisa trabalhar a parte emocional. Como que a gente pode trabalhar a parte emocional? Se relaciona com pessoas do bem, se relaciona com pessoas que vão agregar na sua vida. Não adianta ficar falando com pessoas que só trazem tragédia, coisa ruim, que só fala mal da vida do outro. Então quando você começa a conectar a tua vibração, a tua energia e se conectando com essas pessoas, isso vai fazer toda a diferença. E no evento, isso vai ser muito importante. Por quê? Porque as pessoas vão estar conectadas com a gente. Então, isso faz muita diferença, sabe? Porque aí se você trabalha espiritualidade, se você trabalha saúde física, se você trabalha saúde mental, você está organizando a tua mente para quê? Para você respirar um segundo antes de tomar uma decisão. Porque aí você vai ter a lucidez, aí vai te abrir janelas, e aí você escolhe qual é a janela. Então se você sabe que aquela janela ali vai ser boa para a sua vida, você vai tomar aquela decisão. Ah, mas isso pode demorar um ano para acontecer, não importa, você vai colocar um tijolo por vez. Porque hoje as pessoas, elas estão olhando a casa pronta e estão desejando a casa pronta. Só que eles esquecem que tem que ser um tijolo por vez. E às vezes eles desistem muito rápido, porque a casa não está pronta. Ele já quer ver, né? E principalmente porque as pessoas vendem muito isso. As pessoas vendem essa ilusão do cara ficar milionário em um ano. Sabe? Você já vai ter Porsche, você já vai ter casa, mansão aqui em Alphaville. Ah, mas e se eu não conseguir isso em um ano? Eu sou um cara frustrado, eu sou um cara fracassado. A vida não é assim. A vida a gente tem que construir. A gente tem que passar por dificuldade, a gente tem que tomar muito não. Mas a gente precisa perseverar. Eu vi também, Anderson, que você tem uma veia artística também dentro da família. Né? Tem um filho que é ator, Sim. Tá numa série. Eu queria que tu falasse um pouquinho também disso. Claro. Esses dias, rapaz, eu vi o Anderson cantando, eu disse, não, rapaz, tempo perdido. Eu falei, rapaz, ele vai querer entrar na Sete Estrelas, lançar aí no próximo CD aí pra... E, além de que você falar isso, Ana, eu queria que você falasse assim, é possível um artista, um cantor que está em casa se tornar um grande empresário, na sua visão? Total. Qualquer pessoa, ela pode se tornar um grande empresário. O que vai depender? Primeiro do tamanho da ambição dela. Certo. Porque o tamanho, como eu falei aqui antes, o tamanho da ambição é que vai de fato colocar a energia necessária para esse cara construir algo muito grandioso. Esse é um ponto importante, tá? Então, e a pessoa que é empresária, ela tem que ser humilde, Jair. Sabe por que ela tem que ser humilde? Porque a gente tem que aprender todo dia. A gente não é bom em tudo. Não adianta a gente achar que a gente monta um negócio e que a gente tem que estar num pedestal. Porque o empresário é aquele cara que tem que ter humildade. É aquele cara que é esperto para escutar, para se conectar, para estar junto com pessoas. E ele focar a energia onde ele é bom. Tanto que hoje eu sou fundador do Hub 5.0 Group, né? Isso a gente também vai falar muito lá com o pessoal, como que eles precisam trabalhar a gestão do negócio. Porque para mim, Jaime, o empresário, seja o cantor, seja o artista, não importa. Ele tem que estar focado em vendas, ele tem que estar focado em inovar e ele tem que estar focado na experiência do cliente. Então, quanto do seu tempo hoje você está buscando melhorar a experiência do teu cliente quando ele vai para um show? Né? Como é que é isso? Pô, desde a hora que ele chega, desde a hora que ele vai embora, como é que você está se preocupando com toda essa experiência? Porque hoje, o entretenimento, ele tem que vir junto com toda uma experiência do cliente. Não basta eu ser bom, subir num palco e ir lá e cantar. Mas espera aí, a cerveja tá gelada pro cara, o cara tá... quando ele chega, ele é bem atendido, né? O local é confortável, o local é agradável. Pô, enquanto o show não começa, o que tá acontecendo ali naquela atmosfera para o cara cada vez mais se sentir prestigiado de estar ali. Então, hoje, você precisa realmente focar na experiência do cliente. Você precisa focar em vendas. Então, ou seja, precisa criar conexões, precisa abrir oportunidades, que é o que a Sete Estrelas faz. Eu sei que também não é fácil você sair batendo de porta em porta para vender. Então, você se conectar, né, com pessoas que já estão
olhando isso de uma forma muito mais inteligente, é o que faz a diferença para a vida desse cara. E outros assuntos do dia a dia que esse cara tem que cuidar. Ele tem que cuidar de contabilidade. Ele tem que cuidar do financeiro dele. Ele tem que cuidar do marketing dele. Cara, esquece. Você não tem que ser o melhor em tudo. E aí, nesse sentido, a gente criou, né, um produto específico, voltado para os artistas, para que os artistas não tenham mais que se preocupar com isso. Então agora a gente cuida disso para eles no dia a dia, de acordo com o tamanho de cada um. Cara, eu sou pequenininho, eu tô começando aqui, né? Eu sou um MEI, né? Então, cara, como é que eu cuido da minha gestão de forma adequada? Não, peraí, eu já sou um artista que já tô num patamar maior. Então, para cada linha de crescimento, a gente foi criando uma solução e a gente arrancou essa preocupação desses artistas, sabe? Então, o que eu entendo no final é isso. Eu entendo que para o cara ser um grande empresário, ele precisa definir claramente o tamanho da ambição dele e ele precisa ser esperto para pegar carona com aquilo que já deu certo. Não adianta você querer ficar inventando a roda, sabe? Foca a tua energia naquilo que você é muito bom, naquilo que precisa ser feito, né? Aí não tem como dar errado. Amém, amém. Verdade. Muito legal. Marcos, o lado espiritual tem atrapalhado muitos artistas a prosperarem. Apesar de que eu também vejo que muitos artistas são lutadores, correm atrás e tudo mais, mas eu vejo separação, traição no casamento, gratidão, que foi o que você falou muito, né? Hoje, a maioria dos artistas que me abordam, o cara, oi Jaime, bom dia, tudo bem? Vi você no Instagram, o cara me manda 300 músicas. E aí o cara já mostra que ele tá ansioso. Aí ele pensa que eu sou editora, que eu tô atrás de música. E não tô atrás de música, não tô atrás de talento. Hoje a gente tá atrás de pessoas, né? Eu acho que achar boas pessoas que entendem, porque a música a gente compra, a gente manda fazer, a gente vai atrás de alguém que saiba fazer. O cara é feio, a gente se trabalhar nele vai ficar bonito. Sim. Entendeu? E eu acho que a gente tá hoje muito mais atrás de pessoas a poder se desenvolver. E você trabalha com muita excelência esse lado. Você tem observado que tem, por causa principalmente da internet, essa dificuldade muito grande das pessoas serem mais humanas, serem mais passar realmente a sua mensagem da forma eficiente como tem que ser? Pois é, o que acontece é o seguinte, o que está acabando com as pessoas hoje em dia é a ansiedade, certo? Como o Anderson falou aqui, as pessoas, eu aprendi com um judeu, o nome dele é Tiago, muito bem sucedido, mora em Jerusalém e mora aqui na Paulista, no Morumbi. Eu estudei com ele durante um ano, uma mentoria com ele. E falou para mim assim, Marcos, o segredo do sucesso não está em quanto você tem, está assim no que você tem. Eu fiquei assim, perguntando, né? Mas o que você quer dizer com isso? Durante um ano eu estudei com ele. Por exemplo, as pessoas hoje em dia, elas focam muito no dinheiro. Eu quero ter dinheiro, eu quero ser milionário, eu quero ser famoso. E elas esquecem da espiritualidade. Para nós estarmos aqui hoje, nós três, né, fazendo esse podcast, primeiro aconteceu no espiritual. A Terra, ela passou a existir através de uma ação de Deus, da palavra. Então, quando se fala demais, Provérbios fala isso. O homem louco se perde no falar. Quanto mais você fala, mais você se perde. Então você tem que ouvir mais. Por isso temos dois ouvidos, duas orelhas e uma boca. Então quanto mais ele fala, não, eu quero prosperar, eu quero enriquecer, parece não, é verdade, vai ficando cada vez mais longe. O sucesso, o dinheiro, a ansiedade toma conta. Por isso que um cara acorda de manhã, dá um bom dia e manda 30 músicas para você. Porque ali mostra que ele está ansioso pelo sucesso. E como o Anderson falou, uma casa, um prédio se constrói com um bloco de cada vez. Então eu aprendi com esse judeu, Marcos, viva um dia de cada vez. Não queira viver... Eu tinha essa dificuldade antes, de querer viver um ano em um dia, ou uma semana num dia. Tanto é que o tempo tá acelerado demais. Você vê, hoje é segunda-feira, né? Daqui a pouco é sexta-feira. A semana tá passando depressa. Daqui a pouco o ano acabou. O ano acabou. Então... Eu passo para as pessoas assim, gente, viva um dia de cada vez, faça planos, coloca no papel, eu aprendi isso com o judeu também, coloca no papel onde você quer chegar daqui a um ano. Eu tenho um plano, eu tenho com 45 anos, daqui a 5 anos eu não quero mais fazer o que eu faço hoje, eu quero
tá voando. Tá que nem um antes isso aí. Voando. Entendeu? Agora, enquanto isso, eu vou trabalhar. Como ele falou, estudar, trabalhar, prospectar, correr atrás, andar com pessoas que vão agregar. Porque dificilmente você anda com pessoas que não agregam, esquece. É verdade, verdade. Tem que agregar. Marco, quero te convidar para você estar no evento, lá com a gente. Em um momento lá, vou chamar você lá no palco para você passar uma mensagem espiritual. Acho que é muito importante você estar com a gente lá. E as pessoas que de repente quiserem até compartilhar algumas ações espirituais com você, pilares de crescimento. Sim. Hoje a terapia é tão importante, tão natural para tantas pessoas, né? Você vê aí tantos artistas, o próprio Safadão ele estava doente, o próprio Fábio de Mello com síndrome do pânico, tantos artistas aí que se acabam entrando nas drogas, na prostituição, em tantas coisas que estão ali, que infelizmente é uma coisa até natural para o próprio artista. Então a gente precisa de mais pessoas trabalhando esse lado espiritual do artista. Então eu queria que você pudesse estar lá com a sua família, prestigiando. E a gente, naquele momento ali, a gente vai fazer essa troca. Inclusive, eu vou estar participando com você com todo o prazer e já me colocando à disposição. A gente faz terapia online, tá? Mentoria online, tem mentoria online. E a gente, eu vou falar só mais um minuto. É um propósito, tá? Jesus falou na sua palavra assim: buscai o reino dos céus. Aliás, ele falou: amai a Deus acima de todas as coisas. Buscai o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. As pessoas estão colocando o dinheiro em cima de Deus. O dinheiro em cima da família. Eu sou casado há 25 anos com a mesma mulher. Tenho 2 filhas. Uma de 22, outra de 23. Uma especial. Então eu sei o que é ter uma filha especial. Eu sei que é estar casado há muito tempo. Eu já passei por cada situação na minha vida de casado, mas hoje eu não me troco por um de solteiro. Então eu agradeço muito a Deus pela família que eu tenho, eu agradeço muito a Deus pela minha fé, porque, como o Anderson falou, a fé, cara, a fé é tudo, meu. Pode ser qual religião, cristã, judeu, espírita, qualquer religião, ela pede, primeiramente, fé. Tenha que ter fé. Se você tiver fé, você vai longe. E o evento vai ser um sucesso, viu? Já tô sabendo que tá muita gente já confirmado já. Nós vamos atender 600 pessoas nesse evento. Quase 400 já estão confirmadas 15 dias antes do evento. Nós estamos gravando esse podcast 15 dias antes. 15 dias antes. Então já estão confirmadas. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Nós temos uma lista de mais de 1.800 pessoas que nós estamos confirmando, que na verdade já deixaram o cadastro, mas a gente está confirmando, porque muitas pessoas vêm de fora e tudo mais. Anderson, eu queria demais, eu sei que esse é um momento só para a gente dar um feedback aqui para essa galera, para estar conosco nesse evento. Nós já estamos ainda aí, parece que não é mais quase uma hora já batendo esse papo aqui. Legal. Queria que você desse as suas considerações, convidasse o povo, falasse o que vai ser esse arder desse movimento nosso que a gente vai fazer. É o início de vários eventos que a gente vai fazer. Nós vamos fazer esse evento para 600 pessoas. O meu foco é poder lotar um estádio com 10 mil, 20 mil pessoas falando isso aqui, porque poucas pessoas estão fazendo isso que a gente está fazendo no Brasil inteiro. Quando eu me tornei cantor católico, quem me dera ter alguém que pudesse me trabalhar o lado espiritual, o lado de empreendedor. Era muito cada um por si e Deus por todos. E hoje a gente está aqui com essa missão, né? Essa missão de ajudar mais pessoas, de ajudar as pessoas a irem para outro nível. Eu, sinceramente, eu estou no nível que eu quero levar pessoas para o palco, transformar pessoas de sucesso. Eu acho que esse é o nosso propósito. Se a gente conseguir fazer nossa sementinha aumentar um pouco mais, replicar a nossa voz no palco para milhares e milhões de pessoas, eu acho que esse é o nosso grande propósito. Eu queria que você fizesse as suas considerações, as suas últimas também colocações que você acha importante a gente falar aqui. E vamos estar no dia 5 com toda a energia lá para a gente atender. Não vamos ficar o dia todo lá para atender o pessoal. Verdade. Bom, Jaime, a primeira coisa que eu queria deixar bem alinhado aqui para as pessoas é que, assim, não desistam do seu sonho. A gente só tem uma chance na vida, é essa. Então, se eu tenho dificuldade, eu estou em momentos ali de querer desistir porque estou tendo dificuldade para aumentar minha receita, de ter oportunidades, não desista. Se isso está dentro do seu coração, não desista. Acho que isso é a primeira coisa. E por que a gente desiste?
Porque a gente fica perdido e a gente não sabe qual caminho trilhar, com quem caminhar, com quem estar junto. A gente vai estar junto com essas pessoas. A gente vai estar junto com essas pessoas para a carreira dela, para o negócio dela, para as oportunidades que essas pessoas precisam ter de aumentar suas receitas. A gente vai caminhar com essas pessoas. E assim, Jaime, eu acredito que a gente não vem ao mundo só para ganhar dinheiro. Deus escolhe pessoas. Então, pode ter certeza que estarmos aqui hoje com essa missão e com esse propósito, isso é de Deus, porque nós somos enviados de Deus. Sim. Porque a gente vai para o caixão e a gente não vai levar nada, né? Então, se a gente puder construir um legado, impactando a vida das pessoas, essa é a melhor forma que a gente vai ter de contribuir para a vida dessas pessoas. Porque, por alguma razão, Deus escolheu dar um nível de conhecimento para a gente muito diferenciado. Claro que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Mas eu me considero um cara muito privilegiado. Eu estudei escola pública a vida inteira, né? Nunca tive grana para nada. Montei meu negócio com R$1.000 de capital. Eu estava enterrando a minha mãe de câncer com 51 anos de idade. 15 dias depois eu estava enterrando meu pai de câncer com 51 anos de idade. E começando a minha empresa sozinho, né? E construindo a minha trajetória, né, ao longo desse tempo, né? E eu posso dizer para você que assim, não existe dificuldade que faça você deixar de construir o seu sonho. Sabe por quê? Você tem que pensar o seguinte: problema a gente transforma em desafio. E desafio a gente transforma em oportunidade. Então a gente tem que parar da gente ficar ali se colocando como vítima, como coitadinho da sociedade, esperando que alguém venha fazer alguma coisa pela gente. Não, cara. Que apareça o empresário, que apareça o investidor. Você tem que se olhar no espelho e você tem que se amar. Você tem que se olhar no espelho e falar: eu sou capaz, eu vou construir. Mas o que falta muitas vezes? Como que eu dou o primeiro passo? Por onde que eu sigo? Qual é a estrada que já está pavimentada, que vai me ajudar na minha construção? E é isso que a gente vai falar com essa turma dia 5, tá bom? Faço o convite aqui na câmera, Anderson, o pessoal se fazer presente, não esquecer o evento, que dia 5, na terça-feira, a gente vai estar se encontrando e você vai estar lá palestrando e dando esse tema muito importante que é o empreendedorismo. Bom, gente, então dia 5 a gente vai estar lá, vai ser um momento mágico de transformação, a gente realmente quer que vocês saiam dali desse dia com algo que transforme a vida de vocês em todos os aspectos. Para quem quer me conhecer melhor, me segue aí no Instagram, o Anderson Murilo, e a gente vai fazer esse dia ser um dia muito bom na vida de todo mundo. É isso aí, Jair. Valeu. Pastor Marcos, sua mensagem de agradecimento, suas considerações, que o seu Instagram também, claro, aqui. Deixa de mandar sua mensagem aqui para todo mundo que está acompanhando em casa. E vamos lá, né? Trabalhar esse lado espiritual dos artistas. Verdade. Bom, primeiramente foi um prazer estar aqui com os nossos irmãos e amigos, convidando você para participar do dia 5 de novembro. Vai ser um divisor de águas, né? Para quem estiver lá, principalmente os artistas, né? Você vai ter oportunidade de mostrar o seu talento, mostrar o que de fato você veio fazer. Bom, o meu Instagram foi hackeado, estou arrumando ainda, mas no dia lá do evento eu vou estar com o Instagram já direitinho e a gente volta a se falar. O senhor pode deixar o seu telefone, Marcos? Posso. Meu telefone é o Zap, tá? Quem quiser me contratar, quiser falar com a gente, fazer uma mentoria, será um prazer, tá? É o 11 982 42 0137. 11 982 42 0137. Foi um prazer e eu espero você lá no evento, tá bom? Legal. Gente, muito obrigado a você que acompanhou esse papo muito especial no dia 5. Vou esperar você a partir das 8 horas da manhã. Vai ser até 8 horas da noite. Montamos uma praça de alimentação muito especial com toda a nossa equipe. Mais de 500 artistas do Brasil inteiro vão estar lá. Então você
que quer um empresário, quer um gestor, quer um investidor, quer uma oportunidade, quer captar um recurso, quer entender mais como é esse jogo do artístico e até, Anderson, se o pessoal quiser gravar DVD, a gente vai estar gravando DVD lá com 25 artistas que vão estar do Brasil inteiro. Você é nosso convidado especial. Entra aí no nosso site agora, www.a7estrelas.com.br, e lá você vai ganhar um ingresso VIP exclusivo agora aqui do nosso podcast para você que quer ir, quer levar sua esposa, quer levar mais um acompanhante. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam em mais uma temporada aqui do nosso podcast do A7 Estrelas, e em breve tem mais convidados aí com a gente. Valeu, gente. Valeu, Anderson. Isso aí, gente. Valeu, pastor. Valeu, tchau. Tchau. Body culture world of its own.